Olá, eu sou Carlos César Almendra, do Conexão Marxista, e hoje vou apresentar para vocês uma obra do Leon Trotsky, uma das mais importantes, escrita aí em 1938. No primeiro semestre de 1938, o Trotsky vai escrever o livro chamado A Moral deles e a Nossa. E nesse livro aqui, ele é um verdadeiro alerta para a esquerda. Afinal de contas, abordar a moral não é questão fácil. E muitas vezes a esquerda, a própria esquerda, acaba abordando a moral de uma forma kantiana ou neocantiana, como se a moral fosse algo eterno, transcendental. Isso você vê muito na filosofia, uma velha tradição filosófica, onde se trabalha os temas independente da própria história. Ou seja, quando se trata da moral, da ética, da verdade, do amor, seja lá o que for, sempre se trata independente da história. Ou seja, são temáticas literalmente ahistóricas. E, consequentemente, quando você trata, no caso da moral, fora da história real, fora de uma perspectiva materialista, o que acontece? Você tem uma tendência, diz o Trotsky ali, você pode muito bem cair, escorregar a moral para uma discussão de cunho religioso. Ou seja, e a religião é a forma, é a ferramenta clássica para a domesticação dos trabalhadores, né? É através da religião que você vai ter ali a resignação, o conformismo. E vejam só, portanto, quando os revolucionários são tratados, né, são vistos como seres que cometem excessos, entre aspas, né, o próprio Trotsky coloca entre aspas, né, excessos, quando os revolucionários são vistos como amorais, né, o que acontece? As forças da reação, né, vêm tentar justificar as suas ações de caráter moral, né, ou seja, vem com tudo em nome de uma regeneração moral. Ou seja, e aí vai dizer o Trotsky, né, que essas pessoas, na verdade, se disfarçam, né, essas pessoas que são muitas vezes totalmente inconsistentes, né, essas pessoas se disfarçam com a barba postiça de profeta. Essa é a expressão do Trotsky, né? Ou seja, na verdade, eu vou fazer só aqui um parênteses, né? Vou chegar até mais próximo, né? Lembre-se que tem aqueles que vão se apresentar como mito, vão se apresentar como enviado de Deus, vão se apresentar como aqueles que combatem a ideologia de gênero, né? Alguma coisa agora no século XXI te faz lembrar isso? Muito bem. Além disso, o Trotsky vai trabalhar muito a temática no livro, onde os fins justificam os meios, né? Portanto, como é que fica a questão da moralidade diante dessa ideia de os fins justificando os meios? Ele até se pega lá os moralistas anglo-saxões, né, onde vão apontar que o céu é a verdadeira fortificação, né? Ou seja, vem do céu que se deve fazer as operações militares para conter esse materialismo dialético. Então vejam que, de novo, parece que nós estamos falando do nosso tempo e não lá de 1938. Né? Ou seja, o Trotsky pega desde das condenações jesuítas, e que para os jesuítas, né, uma condenação moral vai depender do fim o qual se pretende alcançar. E é bom lembrar, né, o Trotsky vai mostrar que, em nome da moral, a religião cometeu verdadeiras atrocidades. E aqui eu faço um parênteses, né? Até indico para vocês um livro de fácil acesso e leitura simples, mas muito importante, que é o livro A Inquisição, que vale a pena dar uma conferida para você ver ali que, em nome da verdade, da moral, da regeneração dos valores, né, as atrocidades que foram cometidas aí na Idade Média. O próprio Trotsky vai dizer o seguinte sobre essas atrocidades, né, da religião, aqui na página 23, né, que vai dizer que os meios, né, utilizados para você ter essa regeneração moral, né, esse valor moral, né, diz o Trotsky, segundo o qual cada, entre aspas, meio, né, vem grampeado com uma etiqueta moral como as mercadorias nos supermercados. Ou seja, sempre a moralidade ela vem no sentido de combater toda e qualquer perspectiva de esquerda. E, na verdade, diz o Trotsky que a classe dominante
ela impõe os seus fins à sociedade. Portanto, ela põe seus valores, impõe a sua moral, né? E, na verdade, o que acontece? Quem é o imoral? O imoral é aquele que contradiz esses fins. O imoral é aquele que, portanto, se põe contra os valores da moralidade vigente. E o Trotsky vai dizer que você tem que ter aí um cimento da moral, né? E esse cimento da moral são as teorias pequeno-burguesas que vão se edificando, né? São os teóricos da ordem que vão se edificando e se solidificando para manter a própria ordem vigente. O Trotsky vai nos alertar que a guerra civil é a própria forma suprema da luta de classes, ou seja, quando você tem a explosão de laços morais entre as classes inimigas, ou seja, quando, portanto, os valores morais se confrontam radicalmente. E aí ele lança até uma certa ironia, né? Porque ele fala o seguinte, né? Os governos mais humanos, né, entre aspas, os governos mais humanos, né, em tempos de paz, literalmente eles detestam a guerra, né? Fazem tudo, falam muito contra a guerra. Mas nos momentos de guerra, o que acontece, né? Qual que vai ser, segundo Trotsky, o dever dos soldados, né, orientados, né, pelos próprios governos, né? É exterminar a maior parte da própria humanidade. Bom, isso parece um exagero? Não, não é exagero. Eu vou dar um exemplo que não está no livro, mas é um exemplo nosso aqui da América Latina. Veja o que foi feito lá na Guerra do Paraguai. Ou seja, além do Paraguai perder, houve um verdadeiro extermínio, sobretudo da população masculina do Paraguai. Sobraram de um país inteiro apenas cerca de 20 mil homens. Então, é o extermínio, é a própria barbárie. Cadê a moral em tudo isso, né? Onde fica a discussão da moral nesses termos? Uma outra temática muito importante, que já aparece logo nas primeiras páginas do livro, né, quando o Trotsky vai mostrar que a pessoa vulgar, moralizante, né, ela costuma identificar a conduta do revolucionário, né, com aquele indivíduo das forças da reação. Ou seja, são feitas literalmente analogias formais, uma simplificação que acaba penetrando, né, tendo muita força política, né, uma grande força de convencimento de ideias. Ou seja, e nessas analogias formais, literalmente se ignora as bases materiais, né, se ignora a natureza de classe de determinadas ideias. E aí, nesse sentido, por exemplo, você tem ali dizer que o czarismo ele está no mesmo gênero do bolchevismo, que o stalinismo é irmão do trotskismo, que o fascismo está no mesmo gênero do comunismo, né? E aqui eu me aproximo de novo, né? Vejam que o nazismo, que é uma das facetas do fascismo, o que foi falado recentemente, né? A ideologia dominante, né? É uma parte dela, sobretudo da extrema-direita, dizer que o nazismo é algo da esquerda, né? Então, vejam como você tem as analogias formais, como elas deturpam a própria realidade. E, além disso, nessa ideia de analogias formais, o Trotsky dá um outro exemplo, né? Ele dá um exemplo dos democratas. Para os democratas, fascismo, eles acabam estabelecendo identificações, né, entre fascismo e bolchevismo. Por quê? Porque tanto o fascismo como o bolchevismo, eles recusam a inclinar-se perante o sufrágio universal. Portanto, essa moral vulgar acaba muitas vezes estabelecendo analogias formais e isso toma fôlego, né? Se você pegar esse último exemplo dado por Trotsky lá em 38, né, dos democratas que identificam, que aproximam, né, o fascismo do bolchevismo, aqui para nós no século XXI, nós vemos aí a tal da teoria da ferradura, né? E na teoria da ferradura, o que se verifica é que o polo extremo de um lado se identifica com o polo extremo do outro, ou seja, que a extrema direita é muito idêntica à extrema esquerda, ou seja, é um exercício de weberianismo total, é você estabelecer
tipos ideais e raciocinar através desses tipos ideais, né? Ou seja, na verdade, o que você tem, e que o Trotsky está demonstrando, é que você tem que ver quais são as bases materiais, quais são as naturezas de classe. E aí sim você tem as diferenças, né? Então veja como a moral, ela é cheia de armadilhas, né? É isso, pessoal. Esse livro do Trotsky, em português, ele foi publicado pela Edições Centelha Cultural. Em PDF, só tem disponível uma edição em espanhol, não tem PDF, por enquanto, gratuito em português. Eu vou deixar aqui na descrição o PDF em espanhol e, se você quiser, obviamente, a edição em português, aí você pode procurar nos devidos locais onde se vende, né? Que também serão indicados aqui. É isso, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço a todos!